Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo do thriller de vampiros Pecadores, dirigido por ninguém menos que Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan, que chega aos cinemas no próximo dia 17 de abril. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Não é o seu irmão. Em Pecadores, Ryan Coogler nos leva aos Estados Unidos de 1930, mais ou menos na região meio-oeste, e ele nos apresenta a história de dois irmãos gêmeos que se mudaram para Chicago e voltaram para a cidade natal para abandonarem um problemático passado que tiveram nessa cidade, trabalhando para ninguém menos que Al Capone. Porém, chegando lá e tentando levar uma vida honesta, eles percebem que um mal muito mais perigoso se espreita nas cidades de terra da cidade, e a partir daí é que a trama começa a se desenrolar. O Suspense de Vampiros é dirigido por ninguém menos que Ryan Coogler, o mesmo diretor de Creed e Pantera Negra, que já trabalhou com Michael B. Jordan, o intérprete desses dois gêmeos, inúmeras vezes, e mais uma vez eles retomam parceria para um filme de extremo sucesso e um dos melhores títulos do ano por toda a composição da obra, que conta com uma direção fantástica, um roteiro bastante enervante e atuações simplesmente fabulosas. Como já mencionado, Michael B. Jordan interpreta os gêmeos principais, que são conhecidos como Smoke e Stack, e que tem o nome de Elias e Elijah, que retornam de Chicago após inúmeros desentendimentos, e eles causam um certo fervor quando eles voltam para a terra natal deles, só que eles só querem abrir um clube noturno onde a comunidade negra, que está envolta em meio à era Jim Crow, que é o início da era segregacionista dos Estados Unidos, e que mesmo um século e meio depois da abolição da escravatura no país, continua esse processo de calcar a comunidade negra como inferior. Como a gente já viu em inúmeras obras, até mesmo em Lovecraft Country da HBO, a gente já viu um pouco disso. Só que aqui, todas essas questões sociais e raciais são mascaradas por um suspense sobrenatural de vampiros, em que a música é um elemento em comum a cada um dos personagens. Como assim? Esses gêmeos, Smoke e Stack, querem abrir um clube noturno, como eu já falei, de música blues. Só que, como a gente vê bem no comecinho do filme, a música, quando ela é tocada do coração e em sua forma mais autêntica, pura e verdadeira, ela consegue romper o véu entre o mundo espiritual e o mundo terreno. E é exatamente isso que acontece. Além da música ser tratada como um elemento muito importante da narrativa e é transformada em personagem, em até mesmo incidente incitante, ela chama criaturas malignas, os vampiros, que começam a dar origem a uma espécie de reino de caos, só que não da forma como a gente esperava, e sim partindo de uma ideia de equidade total e de coletividade. Isso é uma coisa muito interessante, porque fazia muito tempo que eu não via uma história de vampiros tão original. No começo desse ano, a gente teve o remake de Nosferatu chegando aos cinemas, pelas mãos do incrível Robert Eggers, só que transformando o vampiro naquela criatura mitológica, monstruosa e sedenta por sangue. Essas criaturas são sedentas por sangue e elas causam um banho de sangue, só que em prol de uma coletividade e em prol de destruir qualquer disparidade social e racial que exista para construir um novo mundo. Então, essa ideia que parte do Ryan Coogler é bastante utópica e funciona dentro dessa narrativa que é simplesmente fabulosa. Também responsável pelo roteiro, o Coogler, ele tem todo o controle narrativo para fazer o que bem entende, e, como eu já comentei, ele retoma a parceria com Michael B. Jordan, que está em seu auge artístico. Ele já é considerado um dos grandes atores da geração dele, ele já causou uma grande impressão interpretando o antagonista principal de Pantera Negra, o protagonista titular de Creed, e agora ele demonstra um novo lado de sua versatilidade, interpretando dois personagens que, ao mesmo tempo, são bem diferentes entre si e são complementares. E é claro que ele que faz a gente navegar por essa complexa trama, que conta com outros atores de ponta, como por exemplo, nós temos a Hailee Steinfeld interpretando a Mary, que é um antigo caso de um dos gêmeos que pertence à família e que entra para esse clube de blues por sempre ter apoiado e sempre ter defendido os seus amigos, e ela se transforma em uma das primeiras vítimas. E pelo que a gente vê pelo trailer, a gente acha que ela é antagonista, só que ela não é exatamente uma antagonista. Ela segue
um líder vampiro, por assim dizer, que é interpretado pelo Jack O'Connell. E partindo dessa ideia de coletividade, ela funciona como uma extensão desse antagonista principal. Não dá pra falar que ele é um vilão, porque ele parte daquela construção de vilões que não tem interesses próprios, por assim dizer, e sim interesses coletivos pra unificar, só que de uma forma bastante distorcida, como a gente já viu em inúmeros filmes recentes, e aqui tudo isso funciona muito bem. Além da Hayley Steinfeld, nós temos a Umi Mosako, de Lovecraft Country, e de Loki, que faz um trabalho simplesmente magnífico, como Annie, que é também uma antiga paixão de outro dos gêmeos, e que funciona como a grande proteção e a grande mentora para que todo mundo entenda o que são essas criaturas e por que elas não morrem. Então é muito interessante ver como ela trabalha e ela ajuda o Stack e o Smoke a enfrentarem esses vampiros. E é claro que a gente tem um embate entre esses dois irmãos quando um deles é mordido e se transforma numa dessas criaturas. Toda a mitologia vampiresca se mantém as clássicas lendas que a gente conhece, como por exemplo, a gente tem o alho, a gente tem a prata e a gente tem a água benta como elementos que retardam a ação desses vampiros. E é claro, a gente sabe como matar eles, que é com uma estaca enfiada no coração. Isso permanece e não fica caricato em momento algum por causa desse incrível trabalho que o Ryan Coogler promove. A fotografia, que é assinada pela Autumn the Road Arkapaw, puxa vários elementos de filmes de faroeste, mas não se inclinando totalmente àquela clássica fotografia em que planos abertos mostram um cenário devastado, ou um cenário árido, ou mostram o poder da natureza contra o homem. Aqui a gente tem uma coisa mais intimista e mais introspectiva, por assim dizer, porque por causa de todas essas mensagens, incluindo a música como um emblema satânico, por assim dizer, que era uma coisa muito comum como forma de controle da massa, principalmente da comunidade afrodescendente. Ela promove alguns planos muito mais intimistas, como eu já comentei, e mais pessoais, para focar nos personagens. Então, apesar da gente ter alguns planos abertos quando as principais reviravoltas vão chegando e quando as cenas de ação vão ganhando mais espaço, a maior parte foca nos personagens e de que forma eles são construídos. Um dos grandes acertos desse filme é a presença do cantor de R&B Miles Catton e sua estreia performática no mundo do cinema como Sammy Moore, um primo mais novo do Smoke and Stack, que é apaixonado por música e que entra em uma espécie de conflito geracional e ideológico com o pai, que é pastor local, porque ele só quer cantar. E a música dele é tão autêntica, tão verdadeira e tão honesta, que é a responsável por trazer esses vampiros para o mundo terreno e para dar início à narrativa. Não é à toa que a primeira cena do filme, que é feita de forma irretocável, começa com o final. Então isso é muito bem feito porque instiga a gente a entender o que aconteceu e não existe um salto temporal muito grande. É um dia antes e ao longo de quase 2 horas e 20 a gente não sente nenhum problema de ritmo, a gente não sente nenhum desequilíbrio técnico, por assim dizer, porque a gente sabe das pessoas envolvidas e a gente só poderia ter, no final das contas, uma quase obra-prima que dá uma escorregada em um final muito ocasional e muito apressado. No geral, Pecadores já se sagra como um dos grandes filmes do ano. O filme estreia no próximo dia 17 de abril nos cinemas nacionais. Vão conferir nos cinemas porque vale muito, muito a pena. Voltem aqui, quero saber o que vocês acharam. E muito obrigado por conferirem esse vídeo. Até a próxima!